Eu nem vi você aí. Hoje eu vim contar uma história pra você, mas não desse livro aqui. Desse livro aqui, a Bíblia, o único livro religioso que é levado em consideração pelos historiadores. Vamos falar mais especificamente da história de Abraão, que mesmo velho teve 2 filhos. Primeiro, o Ismael, depois Isaac, o filho da promessa. Mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? E eu vos respondo. Olá e bem-vindos a mais uma aulinha da Marianinha. Aqui temos caos, geografia e alegria. Ismael deu origem aos povos árabes e Isaac aos povos judeus. E esses dois, os árabes e os judeus, têm conflitos até hoje, o famoso conflito árabe-israelense. Mas por que exatamente? Vamos a partir do princípio. Os judeus eles foram muito perseguidos por Roma, o que gerou ódio e tal entre outros países, como a Alemanha. Mas depois da Segunda Guerra, os judeus tiveram uma coisa chamada sionismo, que fez com que eles voltassem para Israel. Só que Israel fica localizado num lugar árabe e os palestinos não gostaram nem pouco disso. Só que quando os israelitas chegaram lá, eles ficaram com uma porção de terra bem pequena. Mas graças a uma guerra dos 6 dias, a famosa Guerra dos 6 Dias, eles conseguiram outros territórios, atacando os caças inimigos. Eles ficaram com Sinai, colina de Golã, faixa de Gaza e um bem problemático, Jerusalém. A Sinai eles devolveram ao Egito. E por que Jerusalém é tão problemática? Porque Jerusalém a princípio não deveria pertencer nem aos árabes e nem a israelitas. Deveria ser de todo mundo, pela sua importância religiosa, tanto para os árabes quanto para os israelitas. Então a ONU considera que Jerusalém foi um território tomado. Lembra que eu falei que os palestinos não curtiram muito a ideia dos israelitas voltarem? Pois é, muitos países árabes não aceitaram Israel como um território soberano. Mas graças a um acordo feito pelo Trump recentemente, o acordo de Abraão fez com que esses países árabes reconhecessem Israel como um território soberano. Falando em coisas recentes, vamos falar a respeito da guerra Rússia e Ucrânia e por que ela está acontecendo. Basicamente, a Ucrânia disse que iria entrar para a OTAN. Sendo assim, a Rússia iria estar oficialmente cercada por países da OTAN, o que os preocupou e incentivou eles a entrar nessa guerra aí. Só que, por conta dessa guerra, a Rússia resolveu fechar o seu gasoduto. E isso prejudicou muito países europeus, principalmente que tinham invernos muito intensos, já que os aquecedores desses países eram basicamente abastecidos pelo gás russo. Outro conflito importantíssimo é o conflito entre China e Taiwan. Taiwan é um território dependente do governo chinês, como a gente falou lá na aula anterior. Mas por que eles não têm a sua independência? Porque a China não deixa. E a China também não pode entrar em guerra porque tem uma base dos Estados Unidos em Taiwan em defesa de Taiwan. Mas o que tem a ver território chinês com os Estados Unidos e tal? Simplesmente porque Taiwan é a maior produtora de microchips no mundo. E a China quer aquilo para si. E num país globalizado que estamos, aparelhos eletrônicos precisam de microchip para funcionar. Falando em globalização, o que é globalização? Globalização é o processo crescente e constante de interdependência entre pessoas e países. Ou melhor dizendo, a integração social, política, cultural e econômica entre os países. Essa difusão de informações acontece por meio do transporte e da comunicação. E graças à globalização também,
acontece um processo chamado de padronização cultural. Então, todos os países consomem as mesmas comidas, usam as mesmas roupas e os mesmos produtos. Exemplo, o McDonald's que você come é o mesmo McDonald's que come lá nos Estados Unidos. A roupa que você usa é a mesma que usa em outro país do mundo. O celular é o mesmo também. Porém, tem alguns países que eles são contra isso, são anti-globalização, porque eles querem preservar a sua língua e a sua cultura. E um exemplo disso é os países árabes, os países do Oriente Médio, como a gente falou anteriormente. Eles prezam muito pela sua língua e a sua cultura. A respeito de globalização, eu vou deixar 2 vídeos linkados aqui embaixo do professor Tiago, que ele explica melhor sobre globalização. E é isso, gente. Beijo. Tchau.